Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a minha dica, nessa aula, surgiu a partir de uma outra dica que veio de uma aula anterior, que era de leitura, eu pensei no que a gente poderia estar juntando várias dicas aqui e pensei que seria bem legal, tá dando essa dica para vocês. A leitura do nosso Guia Alimentar para a População Brasileira. O que é isso? Eu tenho aqui, esse aqui é o Guia Alimentar feito pelo Ministério da Saúde, tá? Pensando na alimentação do brasileiro, certo? Essa aqui é a versão mais antiga, a versão de 2006, mas tem disponível na internet, certo? Um PDF do novo Guia Alimentar que saiu em 2014, certo? Que é um guia que fala sobre quais são os alimentos que devem estar na mesa do brasileiro, que fala sobre a história cultural da alimentação no Brasil. Então é uma dica de leitura bem interessante. E eu pensei, por que não a gente trabalhar aqui, com esse guia? Porque o guia foi montado pelo Ministério da Saúde também para que a gente possa trabalhar a educação nutricional. E eu acho que isso é super importante. Então hoje eu vim falar sobre um assunto que o guia aborda, certo? Fica a sugestão de leitura, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele aborda sobre quais alimentos a gente precisa ter com maior frequência na nossa alimentação. Vocês já ouviram falar sobre alimentos in natura, minimamente processados, processados e industrializados? Pois é, a gente tem uma gama de alimentos, Quero contar um pouquinho para vocês o que é cada um desses alimentos, certo? Tem uma imagem aqui que daqui a pouco eu vou explicar, mas primeiro eu queria falar um pouquinho sobre cada um dessas categorias, tá? Então vamos lá. Alimento in natura ou minimamente processado. O que seria, O próprio nome in natura já dá uma ideia de que é algo mais natural. Isso mesmo. O alimento in natura é aquele que, na verdade, por exemplo, a maçã que a gente pegou do pé, é a verdura que a gente colheu, é o alimento como ele veio ao mundo, certo? Isso é bem importante a gente saber, é o alimento natural, in natura. E junto nessa mesma categoria, alimento in natura, tem o minimamente processado. Porque vocês concordam comigo que o arroz, o feijão, também são alimentos que são naturais como eles vieram ao mundo. Mas eles acabaram passando por um processo, que pode ser tanto de fracionamento, de secagem, de fermentação, de pasteurização, de separar, de só fazer, depois que colhe, separar o que é bom, é ruim, o que tem que descartar. Então é um mini processo, mas ele também é um alimento natural, certo? Então essa é a primeira categoria, alimentos in natura e minimamente processados. E o guia nos traz que é desses alimentos que a gente precisa ter a base da nossa alimentação, in natura e minimamente processados. Além, dos legumes, das frutas, verduras, as carnes, as farinhas, o leite pasteurizado, ovos, carnes resfriadas e congeladas, tudo isso são alimentos in natura ou minimamente processados. Por segundo, temos a categoria de processados, e daí sim, quer dizer que o alimento ele já não está mais como ele veio ao mundo. Então, ele, por exemplo, passou por um processo de que foi adicionado ou sal, ou açúcar, ou algum outro condimento alimentar que tenha, por finalidade também dar uma vida mais longa a esse alimento, Por exemplo, as conservas colocam lá sal, vinagre para conservar, Então, as conservas de pepino, de qualquer outra conserva que a gente possa estar falando, ele é um alimento processado, No momento que a gente compra algum enlatado, o atum, ou a sardinha, foi adicionado alguns alimentos, alguns condimentos ali para que a gente pudesse preservar mais tempo esse alimento. Então ele é um alimento que sim, ele tem uma característica, de um alimento mais
natural, mas ele foi adicionado algumas coisas e isso fez com que ele se tornasse um alimento processado, né? E por fim, né, temos os alimentos ultraprocessados, que é o que o guia traz que a gente deve evitar. O que é um ultraprocessado? Quando a gente olha um rótulo de um alimento e a gente vê uma vasta, né, uma lista bem grande assim de ingredientes alimentares, a gente sabe que ele passou por vários processos, que a gente não consegue identificar qual foi a matéria-prima, qual foi aquele alimento in natura que, né, passou por algum processo que tenha originado o produto final. Na verdade, não se sabe muito bem nem o que tem dentro daquele alimento, de tantos processos, por isso ultraprocessado, né? Muitas vezes processado, certo? Então, os biscoitos recheados, os salgadinhos, aquelas massas instantâneas pré-fritas, muitas vezes iogurtes que a gente acha que são saudáveis também são super processados, né? Então, tem muitos processos e tornam ele um ultraprocessado. A gente tem o hábito de dizer que um alimento ele não deveria levar mais do que 5 ingredientes. É claro que a gente tem que olhar para a lista dos ingredientes e ver se a gente identifica o que a gente está lendo lá, né? Se a gente reconhece os ingredientes daquele alimento como comida, perfeito, tá ótimo. Agora, se a gente olha para aquela lista de ingredientes e a gente vê um monte de nome esquisito que a gente não sabe o que é aí que mora o problema, certo? Eu queria ainda, rapidinho, mostrar, né, essa imagem que, né, a gente pode acabar percebendo ali, ó, a diferença, então, o que é o in natura, o que é um processado e o que é um ultraprocessado. No caso, o abacaxi seria o alimento in natura. Agora, o abacaxi em calda, que tem um abacaxi lá dentro, mas foi adicionado uma calda de açúcar, isso faz com que ele tenha sofrido um processo. Então, a gente diz que esse é um alimento processado. Agora, aquele suco de abacaxi que vem em pacotinho, que de abacaxi não tem nada lá dentro, aquele a gente diz que é um ultraprocessado. A mesma coisa, a espiga de milho, um alimento in natura, como ela veio ao mundo. O milho em conserva passou por um processo para conservar esse milho dentro da lata, então ele passa a ser um processado. E o salgadinho de milho, que de milho não tem nada lá dentro, é o nosso ultraprocessado, certo? A mesma história é a do peixe, que é in natura como veio ao mundo. O peixe em conserva, que é o enlatado, que é para conservar, mesmo se for só adição de água em água ou se for com alguns condimentos ou óleo, da mesma forma é processado, tá? E aquele empanado de peixe, que de peixe tem muito pouco, também é um ultraprocessado, certo? Então, é para vocês terem a ideia do que deve ser a base da nossa alimentação e o que a gente deve evitar, certo? Os processados a gente precisa ter muita cautela, né? A gente deve evitar sempre que é possível, porque por mais que não seja um ultraprocessado, geralmente também já tem boas quantidades de sal e açúcar, certo? Quero terminar esse vídeo, né, lançando para vocês um desafio, tá? Para que vocês me desafiem dessa vez também. Quero que vocês olhem na prateleira de vocês o que vocês têm, certo? De alimentos que vocês possam ter dúvidas, se é um alimento bom ou não. Aquele que está dentro de um pacote, aquele que poderia ser processado ou então ultraprocessado. E que vocês possam estar compartilhando aqui com a gente o que vocês acham desses alimentos. E no próximo vídeo eu queria pegar esses alimentos que vocês têm aí em casa, que vocês usam, né, para estar tentando desvendar os rótulos com vocês, mostrar, né, a ideia é mostrar, né, se o alimento é bom, é mais ou menos, o que a gente tem que prestar atenção no rótulo. Então, se vocês têm dúvidas quanto a rótulos de alimentos, eu tô aqui para tentar ajudar vocês, né, nessa aula de educação nutricional, certo? Eu aguardo então o retorno de vocês para que vocês, né, venham com as dúvidas sobre esses alimentos industrializados, que a gente possa conversar um pouquinho sobre eles, certo? Um beijo, até a próxima!